1. O perigo de entender tudo errado. Nenhuma das observações, recomendações, sugestões e reflexões contidas em meus livros devem ser tomadas dogmaticamente e de forma acrítica. Não escrevo para ignorantes que buscam fórmulas prontas e concepções acabadas e fechadas. Apenas forneço um modelo provisório para melhor entendimento das contradições com as quais nos deparamos no amor. As mensagens que tenho recebido demonstraram que muitos leitores não compreenderam a necessidade de administrar atitudes contrárias em doses adequadas e conforme as circunstâncias. Ao serem informados sobre a necessidade de desenvolverem força, segurança e frieza, caíram no equívoco de se polarizarem exclusivamente na distância e na indiferença, obtendo resultados desastrosos. Os mais sensíveis, que tiveram experiências amargas, concluíram que deveriam simplesmente ser o oposto do que haviam sido e posteriormente reclamaram da falta de resultados, mas não imputaram a responsabilidade a si mesmos, como deveriam. Acontece que a lida com a mulher não é tão fácil assim como supõem os desconhecedores. Não basta assumir a postura do homem durão, unilateral e pronto. É necessário muito mais. Saber recompensar os bons comportamentos, corresponder à sinceridade, ter atitudes protetoras firmes, ter maleabilidade, alternar a conduta, ser capaz de aceitar, ser adaptável, etc. Um ponto que causou o equívoco foi o da rejeição. Não devemos rejeitar a mulher quando ela vem até nós e se oferece sinceramente, mas sim aproveitar a oportunidade e retribuir. Apenas devemos rejeitá-la quando percebemos indícios de alguma armadilha, esperteza ou velhacaria emocional como, por exemplo, quando se oferecem para nos atrair e desprezar ou trocar em seguida. Enquanto não houverem tais indícios, devemos aceitar a aproximação e aproveitar. Entretanto, ao percebermos que a espertinha está querendo dar uma de perseguida, necessitamos ser mais rápidos e rejeitá-la ou dar-lhe um escracho primeiro, roubando-lhe a sensação de trunfo e chocando-a. O recomendável não é simplesmente afastá-la gratuitamente, sem critério e de qualquer maneira, mas apenas quando pressentimos o cheiro da brincadeira irresponsável, do joguinho de atrair e repelir. Nos casos em que os sinais sejam explicitamente favoráveis à aproximação, o correto é aproveitar e aproximar-se, recebendo-os com naturalidade, porém sem baixar totalmente a guarda. Na base dos equívocos que estou apontando estão a crença de que bastaria substituir certos condicionamentos comportamentais por outros e também a convicção de que há regras gerais que podem ser aplicadas mecanicamente a todas as situações. Não há tal coisa. O psiquismo feminino é complexo e os parâmetros comportamentais e analíticos que forneço são apenas princípios norteadores, efetivos somente quando dosados e adaptados de forma contextualizada. Portanto, aqueles que não sabem identificar situações para aplicá-los corretamente obterão resultados opostos aos esperados. O mesmo ato pode surtir múltiplos efeitos conforme as situações ou contextos. Aqueles que consideram possível um conjunto de receitas prontas que sempre funcionem em todas as situações, independentemente dos momentos em que se apliquem, estão muito longe de entender esta ciência e fariam melhor se a abandonassem. A lida com as mulheres não é para os ignorantes, estúpidos, misóginos e mentecaptos, dotados de pouca inteligência. Um de nossos erros fundamentais consiste em não aceitarmos a natureza fria, egoísta e indiferente das mulheres em relação a nós. Insistimos em não aceitar a realidade e em alimentar a esperança absurda de que elas possam oferecer seu amor àqueles que o solicitam. Contrariando toda a evidência, negamos de forma veemente para nós mesmos o fato incontestável de que o amor feminino é oferecido somente para aqueles que não o querem ou enquanto não o quisermos. Esta recusa em nos rendermos à realidade é a causa de nosso tormento. Sucede então que a luta é contra nós mesmos, contra a obsessão de nossas ilusões, sonhos e esperanças absurdos e não contra o sexo oposto, como acreditaram alguns que me escreveram. É uma perda de tempo colocar-se contra as mulheres. Tentar forçá-las a mudar de conduta é inútil. A paixão é o nosso grande inimigo. A necessidade de sermos amados por aquelas que amamos nos mata. Temos que trabalhar interiormente no sentido de aceitar a realidade, ainda que esta seja dolorosa. A realidade não mudará, não se submeterá aos nossos desejos. As fêmeas humanas não deixarão de ser o que são e o que foram.
Logo, temos que eliminar nossos desejos de que elas sejam coerentes, lógicas e sensatas no amor e no sexo. Observem que as mulheres não aceitam que sejamos humanos. Isto acontece porque desejam se entregar a um além do homem. Quando descobrem que aquele que tem ao lado é humano, sofre e sente, se enfurecem ao invés de se compadecerem. Saiba que seu sofrimento emocional provocará irritação ao invés de pena. É quase impossível para elas sentirem piedade pelo sofrimento emocional daquele que era para ser o seu homem. Por isso, se você solicitar ser amado, é mais provável que provoque repulsa do que piedade. Amar a quem não nos ama e sentir aversão por quem nos ama é ilógico. Porém, o inconsciente feminino segue seus próprios princípios e as damas, normalmente, não o controlam, não o afrontam e, muitas vezes, nem sequer suspeitam que o mesmo exista. Logo, nós é que temos que estudá-las, observá-las, entendi-las, compreendi-las e aceitá-las porque elas dificilmente serão capazes de fazê-lo conosco. Mas esta compreensão não será possível enquanto estivermos enlouquecidos pela paixão. Quando estamos apaixonados, queremos que as fêmeas nos amem, que estejam conosco todo o tempo, como em uma união sexual contínua. Esta solicitação contínua de contato causa aversão. O pior é que são elas mesmas que solicitavam e cobram de nós o apaixonamento, mas, quando lhes damos, nos rejeitam e passam a nos evitar. Toda vez que um homem tenta viver um grande amor, uma terrível desgraça o acomete. O amor passional é muito próximo do ódio por ser irracional, instintivo e animal. É por isso que ambas as formas de paixão costumam suceder-se. Não há, portanto, outra alternativa além de dissolver em nosso coração todas as sombras do apego, da paixão e do sentimentalismo. Se você estiver sofrendo por alguma espertinha, poderá morrer e não despertará nenhuma piedade. Será visto como um homem fraco, inútil, imprestável, incapaz de cuidar de si próprio, um trapo, um cão, o rato. Portanto, não perca tempo sofrendo por nenhuma vadia. Ame a si mesmo e não sonhe com ridículos romances hipócritas. O perigo e falsidade dos amores cor-de-rosa existem na proporção direta de sua beleza e fascínio. Saiba resistir ao que é lindo, maravilhoso e fascinante. Antes de mais nada, lembremos que morreremos e seremos esquecidos. Portanto, busquemos a felicidade dentro da alma e não fora. Entreguemo-nos ao nosso espírito. Somente ele estará conosco depois da morte. Sua parceira será menos fria se acreditar que você é o cara, o tal, o bom, mas nunca irá amá-lo como você gostaria, isto é, simplesmente pelo que você é, um ser humano que sofre e sente. Acima de tudo, ela não sentirá ternura por você. Entretanto, se for tratada como uma simples fêmea, sentirá atração. Irá reclamar sem parar, mas os resultados interessantes se farão sentir. Não a trate simplesmente com frieza e indiferença. Seja seu espelho na maioria das vezes. Diga que a ama somente quando ela disser. Dê presentes quando recebê-los, mas seja distante quando ela for fria. Retribua aquilo que receber da mesma forma. Se receber carinho, retribua, não muito. Se receber frieza, retribua com frieza. Se ela o evitar, desmascare-a e evite-a. Se ela reclamar de tudo isso, jogue na cara. Isso exige desapaixonamento e descondicionamento comportamental. Devolva na mesma moeda e, algumas vezes, até com mais intensidade do que recebeu. Adestre-a. Não obstante, tenha seu ponto de apoio na masculinidade. Seja mais temível do que amável, mais frio do que carinhoso, mais cruel do que piedoso, mais distante do que próximo. Ainda assim, seja misterioso, protetor e liderante. Obviamente, nunca deixe de extenuá-la com sexo intenso. Vejamos agora algumas distorções intencionais e maldosas. Certo, idiotas disseram que meus escritos incentivam a promiscuidade masculina. Isso é uma mentira. O que faço é denunciar a preferência feminina pelos promíscuos. Na verdade, sou contra a promiscuidade e a degeneração sexual. Se em algum momento escrevi que as mulheres montam estruturas sociopsíquicas que encurralam o homem e o empurram à promiscuidade, o fiz em forma de denúncia para que a artimanha fosse destroçada.
Ademais, aquele que conhecer o psiquismo feminino e for capaz de prender a si uma mulher que considere interessante e com a qual tenha grande afinidade, estará muito mais satisfeito e tenderá menos à promiscuidade e à troca de parceira. Segundo o outro, esse imbecis, eu atacaria as mulheres e, portanto, isso seria uma evidência de que nós, os estudiosos das crises amorosas masculinas e das artimanhas femininas, não as apreciaríamos e nem ao sexo. Eis outra velhacaria caluniosa. O que ensinamos é justamente como vencê-las na guerra da paixão para obtermos o que é recusado: certezas, definições, clareza e transparência no amor e no sexo. Obviamente, ninguém buscaria tais elementos nas relações amorosas se não gostasse do que as mulheres têm de melhor a oferecer. Entretanto, quando nos identificamos com esses três atrativos e passamos a persegui-los apaixonadamente feito loucos, os perdemos. Logo, para tê-los, é preciso primeiramente não desejá-los. Alguns dementes julgam que sou um simples revoltado tentando difamar as mulheres e o fazem porque esta é a conclusão mais acessível aos seus cérebros deteriorados. A curta imaginação que possuem não lhes permite concluir que possam existir motivações elevadas para alguém que descortina más intenções e espertezas amorosas. No caso desta acusação ridícula que desmascaro agora, o que a dissecação lógica evidencia é, além da estupidez pura e simples, a tentativa ingênua de manipulação defensiva contra verdades cuja revelação e demonstração incomodam. A ideia de fundo com a qual trabalham esses manipuladores é a de que machos não poderiam criticar posturas femininas e nem se indignar ou se defender contra artimanhas psicológicas que destroem a sinceridade nas relações. Em suma, defendem, falaciosamente, que deveríamos ficar passivos diante das espertezas femininas porque tal passividade seria, no entender deles, uma prova de que gostamos das fêmeas. Querem induzir a seguinte crença nos incautos: a de que é impossível encontrar defeitos em algo delicioso. Sugerem que, quando gostamos de algo, não o criticamos e, quando não gostamos de algo, o criticamos, ou seja, defendem a irracionalidade. Escondem que as deliciosas fêmeas desenvolveram sofisticadas artimanhas para nos burlarem e não nos entregarem seus tesouros, o sexo, o carinho e o amor. Na verdade, o que se passa é exatamente o oposto do que pregam esses idiotas. As fêmeas é que são indiferentes e não gostam muito de homens enquanto nós, os machos, as desejamos, queremos e amamos desesperadamente. Basta que procuremos um pouco a nossa sua volta e logo veremos mulheres desfazendo dos homens, dizendo que os mesmos não servem para nada e que não precisam deles. O contrário jamais ocorre e nem ocorreu. Nunca se soube de homens que quisessem construir uma sociedade sem mulheres ou bani-las da terra, mas é exatamente esse o discurso de muitas mulheres, incluindo as feministas. Nós sabemos muito bem que não podemos viver sem as fêmeas e assumimos tal fato enquanto elas geralmente assumem uma postura contrária. Há também os misóginos ressentidos, que não suportam ler quaisquer livros sem caírem ainda mais profundamente em seus estados emocionais negativos e doentios. Ora, se são doentes, por que procuram a filosofia? Deveriam curar-se primeiro. Essa categoria de homens enfermos acredita que todo livro que lhe cai à mão é um respaldo à sua visão absurda de mundo. Alucinados, somente enxergam nas frases confirmações de suas ideias fantasiosas. Não posso esquecer ainda de mencionar uma categoria de asnos e mulas que reagiram com a ridícula afirmação ou suposição de que defendemos o machismo extremista violento e a opressão contra as mulheres. Tais ignorantes demonstram que não sabem nem sequer ler direito, pois, se o soubessem, teriam se dado conta de que o objeto de nossas críticas são justamente os comportamentos femininos desenvolvidos ao longo da história como adaptação manipulatória, defensiva ou ofensiva, ao machismo extremista e não esclarecido. Tais adaptações comportamentais, conscientes inconscientes, atuam na contramão da meta daqueles que supostamente desejariam o bem do sexo frágil, pois bloqueiam o desenvolvimento das mulheres como seres humanos. Por acaso alguém acredita que manipulando, enganando e agindo de forma infantil no amor alguém poderia chegar à felicidade? Ou será que a preferência pelos piores as beneficia em algum aspecto?
Acontece que pessoas com cérebro de barata reagem à leitura no nível meramente passional e emocional, acreditando no absurdo de que beneficiamos alguém quando isentamos de crítica. Dão a entender, astutamente, que as mulheres não deveriam ser criticadas por suas velhacarias e espertezas. Trabalham com a ideia de fundo de que a crítica prejudica e jamais beneficia. Escondem que o comportamento adaptativo a um machismo extremista retrógrado estancou a evolução das mulheres, prejudicando-as ao transformá-las, com poucas exceções, em criaturas superficiais, fúteis, mentirosas, passionais, irracionais, manipuladoras, masoquistas etc. Escondem ainda um machismo inconsciente arraigado no psiquismo feminino, o qual as leva continuamente a solicitar que sejam dominadas, submetidas e lideradas, a julgar os machos por sua posição hierárquica, a se enfastiar com bondosos maridos democráticos, a preferir os opressores e ricos etc. Defendo, sim, um machismo esclarecido, tolerante e consciente. Não poderíamos ir contra o machismo em si porque estaríamos indo contra nós mesmos. A expressão machismo provém da palavra macho e não implica intrinsecamente em opressão, exploração ou violência, como as feministas dogmáticas tentam, propositalmente, fazer parecer para confundir as pessoas e induzi-las a concluir que os machos são maus, violentos, opressores e perigosos por natureza. As três acusações acima são sofismáticas. O que são sofismas? São raciocínios que têm a intenção proposital de enganar os incautos, manipulando ideias de modo a esconder as falhas lógicas. Os sofismas são a arma principal dos charlatães, velhacos e manipuladores que se posicionam do lado da mentira e da exploração do próximo, induzindo crenças e sentimentos. Devemos dissecá-los e expor à luz desinfectante da consciência todos os seus procedimentos falaciosos. Infelizmente, eles voltarão e continuarão a atrapalhar a vida das pessoas sinceras pois, parece-me, o comportamento desonesto na análise é arquetípico. Subsiste desde a Grécia Antiga e hoje está mais ativo do que nunca.